Quando Deus começa a se mover na vida dos despertos, tudo ao redor começa a mudar. Circunstâncias que antes estavam estáveis de repente parecem instáveis. Pessoas que eram pilares passam a se afastar. Planos que pareciam certos começam a falhar. E a alma, confusa, pergunta: Senhor, o que está acontecendo? Mas o céu responde com silêncio, porque há uma obra sendo feita em segredo. O que parece um caos é, na verdade, uma reorganização divina. Deus está mexendo nas peças, movendo situações, desconectando laços e abrindo caminhos onde não havia saída. Quando Ele prepara algo grande, Ele primeiro desfaz tudo que era pequeno demais para o próximo nível. Esse movimento pode ser doloroso. A alma sente a perda, o corte, a ruptura. Mas é preciso compreender que aquilo que está sendo removido, por mais confortável que tenha sido, não pode acompanhar o que está por vir. Deus limpa o terreno antes de construir. Ele poda antes de fazer florescer. Assim como o agricultor prepara a terra antes da colheita, o Senhor prepara os seus despertos antes de entregá-los à promessa. E essa preparação não é leve. Ela exige desapego, fé e coragem. Exige que você caminhe sem ver, que confie sem entender, que obedeça mesmo sem garantias. Quando você sente que está perdendo o controle, pode ser o sinal de que Deus finalmente está assumindo o leme. E quando Ele dirige, tudo muda. Não para pior, mas para melhor, mesmo que no início pareça o contrário. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É nessa confiança silenciosa que o milagre começa a ser gestado. E, enquanto tudo parece desmoronar, a estrutura eterna está sendo erguida dentro de você. O templo que Deus constrói é espiritual, e começa no coração. Ele transforma de dentro para fora, desconstruindo o que é humano para revelar o que é divino. Quando Deus está prestes a cumprir algo grandioso na vida dos despertos de Deus, Ele inicia uma retirada silenciosa. Nada é por acaso. Aquilo que te deixa sem chão, que parece abandono ou rejeição, é na verdade livramento disfarçado. O que se afasta, o que se perde, o que não retorna, tudo está sendo removido com propósito. Deus está retirando da sua jornada tudo o que não suporta o peso da promessa. Há ambientes que não comportam a unção que será derramada. Há pessoas que não compreenderiam o brilho que Ele colocará sobre você. E há hábitos, pensamentos e padrões que precisam morrer para que a nova versão que Ele está formando em você possa viver em plenitude. É nesse processo que muitos se sentem vazios, perdidos, sem identidade. Porque os velhos referenciais estão ruindo, e o novo ainda não foi revelado. Mas esse intervalo entre o que foi e o que será é sagrado. É no silêncio dessa transição que Deus fala mais alto. Ele está ensinando a ouvir sem barulho, a ver sem sinais, a crer sem provas. E isso não é castigo, é promoção espiritual. Os despertos de Deus são treinados assim, pelo fogo, pela renúncia, pela espera. É na ausência que se aprende a valorizar a presença. É na escassez que se conhece o Deus da provisão. Você pode olhar ao redor e não ver ninguém. Pode orar e não obter resposta. Pode caminhar e não sentir direção. Mas mesmo assim, continue. Porque o céu está trabalhando nos bastidores. Deus não te deixou. Pelo contrário, Ele está mais perto do que nunca. Só que agora Ele quer que você cresça, amadureça, se fortaleça. Não mais como alguém dependente, mas como um filho que conhece o caráter do Pai. Que sabe que, mesmo sem entender, pode confiar. Não se espante se o isolamento vier. Se amizades sumirem. Se portas se fecharem. Às vezes, Deus te esconde para te proteger. Às vezes, Ele te separa para te preparar. Ele não quer apenas te abençoar. Ele quer te transformar no tipo de pessoa que sabe como sustentar a bênção quando ela vier. E isso exige um trabalho interno profundo, uma reforma da alma, uma limpeza da mente, uma cura do coração. Portanto, quando tudo parecer estar sendo tirado de você, lembre-se, pode ser exatamente o momento em que Deus está entregando a você algo maior, eterno e imutável. Há um momento na jornada dos despertos de Deus em que tudo parece imóvel. Nenhuma oração respondida, nenhum sinal visível, nenhuma mudança perceptível. O céu parece em silêncio. O tempo parece parado.
Mas é nesse exato lugar de estagnação aparente que o reino está mais ativo em seu favor. O que aos olhos humanos é inércia, para Deus é preparação. A pausa é parte do processo. O intervalo faz parte do plano. Deus está organizando tudo de forma invisível para que, quando o tempo se cumprir, nada falte e tudo se encaixe com precisão divina. É como o agricultor que planta, mas precisa esperar. Ele não cava a terra todos os dias para ver se a semente está brotando. Ele confia naquilo que não vê. Assim também é a fé dos despertos de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Confiar durante a espera é a verdadeira maturidade espiritual. Saber que Deus está operando mesmo quando não sentimos nada. Mesmo quando o silêncio parece resposta. Mesmo quando o tempo parece ter nos esquecido. É nesse estágio que o caráter é moldado. Que a pressa é confrontada. Que o orgulho é quebrado. Que o coração se torna fértil para a obediência. Porque Deus não quer apenas te levar ao destino. Ele quer te ensinar o caminho. Ele quer que, quando você chegar, saiba permanecer. E isso só se aprende na espera. Os despertos de Deus são treinados para andar pelo que creem, e não pelo que veem. São forjados no fogo da paciência, alimentados pela esperança e sustentados por promessas. Lembre-se, o tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de fortalecimento. É tempo de alinhamento interno, emocional, espiritual. Deus está alinhando seu coração com o dele. Está ajustando seu querer ao querer dele. Está preparando o cenário, os recursos, as conexões, as oportunidades. Quando tudo estiver pronto, dentro e fora, então o mover virá com força. Mas antes, você precisa aprender a confiar com os olhos fechados, com os ouvidos atentos e com o espírito rendido. O que hoje parece demora, amanhã será reconhecido como milagre. O que hoje parece silêncio, amanhã será visto como estratégia divina. Deus não se atrasa. Ele se move com propósito. E mesmo quando você não vê, Ele continua sendo Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, como diz Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Há uma diferença profunda entre estar esquecido e estar separado. O esquecido é abandonado, o separado é escolhido. Os despertos de Deus vivem experiências de isolamento que, à primeira vista, parecem rejeição. Pessoas se afastam, portas se fecham, convites cessam, e o silêncio se torna constante. Mas não é desprezo, é proteção. Não é abandono, é consagração. Você não foi esquecido por Deus. Foi escondido por Ele. Porque antes de te revelar ao mundo, Ele te esconde no secreto para te formar em silêncio. Assim como Moisés foi escondido por sua mãe para não ser morto, como Davi foi ungido enquanto ainda cuidava de ovelhas no campo, e como Jesus passou 30 anos em anonimato antes de iniciar seu ministério público, os despertos de Deus também vivem esse tempo de separação. Não é um castigo, é um presente divino. Deus está te blindando do barulho, das distrações, da contaminação, das expectativas humanas. Ele quer que você ouça apenas a sua voz, porque quando Ele te levantar, será impossível ignorar o que Ele fará através de você. No Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. A recompensa pública só vem depois da fidelidade no secreto. E muitos desejam a visibilidade, mas não suportam a solidão. Querem a unção, mas rejeitam o processo. Os despertos de Deus aprendem a amar o silêncio, porque é nele que a voz de Deus se torna mais nítida. É na separação que nasce a intimidade. É na ausência de aplausos que se constrói o caráter. É no deserto que a fé se torna madura. Se Deus está te escondendo, é porque Ele está te preparando para algo que exige estrutura espiritual sólida. O lugar de honra exige raiz profunda. A altura do chamado exige profundidade no secreto. E quanto maior o propósito, maior será o tempo de preparação. Não se entristeça pelo afastamento das pessoas.
Deus tirou quem não suportaria o peso do que Ele está prestes a fazer em sua vida. E Ele fará. Não no tempo que você esperava, mas no tempo que Ele determinou. E quando acontecer, será notório que foi Deus. Nenhuma mão humana poderá tomar o crédito. Nenhuma força natural poderá explicar. Será milagre. Será graça. Será o cumprimento de um tempo de separação que agora se manifesta em glorificação. Você não foi deixado para trás. Você foi colocado à parte. E no momento exato, o mundo verá aquilo que Deus gerou em segredo. Um desperto de Deus, fortalecido pela espera, purificado pelo fogo, moldado pelo silêncio e pronto para viver o propósito. O desperto de Deus precisa entender que, muitas vezes, a promessa não vem antes da prova, mas sim, através dela. A fornalha não é o fim, é o meio. O processo doloroso, as perdas, as frustrações, a incompreensão, tudo isso faz parte de um cenário que parece caos, mas na verdade está sendo cuidadosamente orquestrado pelo céu. Nada foge do controle de Deus. E se você está na fornalha, é porque há algo dentro de você que só o fogo pode ativar. A fé real, a confiança cega, a rendição total. Em Daniel capítulo 3, vemos os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo lançados na fornalha por se recusarem a adorar um falso Deus. Aos olhos humanos, parecia o fim. Mas ali, no meio das chamas, apareceu um 4º homem, semelhante ao Filho de Deus. A fornalha não os destruiu, os revelou. E nenhum fio de cabelo foi queimado, nenhuma veste chamuscada, mas toda a marra foi desfeita. A fornalha que parecia derrota, foi o palco do livramento. Da mesma forma, o desperto de Deus passará por momentos em que tudo parecerá estar em ruínas. Pessoas ao redor não entenderão, e até mesmo você questionará: Senhor, onde estás? Mas é nesse lugar de dor que Deus mostrará que nunca saiu do seu lado. Ele não promete ausência de fogo, mas garante presença dentro dele. Isaías capítulo 43 versículo 2 diz: Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não é uma suposição, é uma promessa. E por que Deus permite a fornalha? Porque ela queima o que é supérfluo e fortalece o que é eterno. Ela separa o que é de Deus do que é do homem. O desperto que sai da fornalha não é o mesmo que entrou. Sai mais forte, mais puro, mais convicto, mais íntimo do Pai. Sai com autoridade. A autoridade não se ganha por posição, mas por sobrevivência espiritual. Quem passou pelo fogo tem um brilho que o mundo não consegue explicar. E talvez, nesse exato momento, você esteja no calor intenso do processo. Talvez tenha perdido amigos, oportunidades, planos. Talvez esteja chorando em silêncio, sentindo-se sozinho. Mas há um propósito maior. O ouro não brilha sem passar pelo fogo. O vaso não é moldado sem pressão. E o chamado não se manifesta sem renúncia. Deus está permitindo o calor, não para te destruir, mas para te revelar. Não desista. Não recue. Não se renda à dor. Porque quando tudo parecer insuportável, o 4º homem aparecerá. E quando ele aparecer, tudo mudará. Não porque o fogo cessou, mas porque agora, o fogo obedece àquele que caminha com você dentro dele. Para o desperto de Deus, um dos maiores desafios é enfrentar o silêncio do céu. Aqueles que são chamados e separados sentem com intensidade esse silêncio. Ele não é vazio, mas cheio de propósito. Não é a ausência de Deus, mas sim um movimento de observação divina. É quando ele olha para o desperto e testa o quanto sua fé permanece mesmo sem sinais visíveis, mesmo sem palavras, mesmo sem respostas imediatas. Jesus, no deserto, após ser batizado e receber o Espírito Santo, foi conduzido pelo mesmo Espírito ao confronto. Durante 40 dias, ele não recebeu elogios celestiais, mas sim provocações do inimigo. Deus Pai silenciou, mas observava. Porque no silêncio, revelam-se as verdadeiras intenções, a firmeza da identidade e o poder da palavra viva guardada no coração. O silêncio de Deus não é rejeição, é confiança. O céu não responde aos barulhos emocionais. Ele se move diante da fé que permanece mesmo quando tudo grita ao contrário. Em Abacuque capítulo 2 versículo 13 está escrito: Porque a visão é ainda para o tempo determinado,
mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso significa que o céu não se esqueceu. Ele apenas espera o momento certo para agir. O desperto de Deus deve entender que o silêncio do céu é uma aula profunda sobre maturidade espiritual. É no silêncio que a fé se solidifica, que a carne se cala e o espírito se levanta. É onde aprendemos a andar por fé e não por vista. É quando as raízes se aprofundam e o caráter é moldado sem plateia, sem palmas, sem aprovação humana. O céu silencia para que você aprenda a ouvir a voz que vem de dentro, não de fora. Muitos abandonam o processo no silêncio, confundindo a pausa com o fim. Mas aqueles que são despertos de Deus permanecem. Não por orgulho, não por teimosia, mas porque sabem que quem prometeu é fiel para cumprir. O silêncio, muitas vezes, é o último estágio antes da manifestação. É o intervalo entre o plantar e o florescer. É quando a semente, no escuro da terra, está sendo transformada em vida. E se você está neste tempo, onde parece que tudo estagnou e Deus parou de falar, lembre-se, até o silêncio dele é resposta. Ele está te provando para depois te promover. Ele está te assistindo em silêncio para depois te exaltar em público. Deus não precisa te explicar o que ele está fazendo. Ele precisa apenas da sua confiança. O céu não está mudo. Está apenas trabalhando em silêncio. Muitas vezes, o desperto de Deus se encontra em um processo de espera, onde o tempo parece se arrastar e as respostas não chegam. Durante esses períodos, é fácil sentir que o propósito está distante ou até mesmo que Deus esqueceu de nós. Mas, na verdade, é exatamente nesses momentos que a transformação mais profunda está acontecendo em nosso interior. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a palavra nos ensina: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo é um lembrete poderoso de que Deus nunca abandona a obra que iniciou em nós. O tempo de espera não é um tempo perdido, mas um tempo de maturação, onde Ele está refinando nossa fé, nosso caráter e nos preparando para aquilo que Ele já determinou. A espera é um lugar onde a confiança é construída. Quando Deus nos chama a esperar, Ele não está dizendo que estamos parados, mas que estamos sendo moldados. A espera pode ser frustrante, mas é também um momento em que Deus trabalha profundamente dentro de nós. Ele nos ensina a paciência, a perseverança e a confiança inabalável em sua fidelidade. Às vezes, durante a espera, somos testados em nossas motivações. O que nos move? O que esperamos realmente? Deus nos permite entrar em períodos de espera para que possamos purificar nossos corações, eliminando qualquer desejo impuro e alinhando nossa vontade com a sua. Durante esse tempo, a paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas a disposição de ser transformado no processo. Em Tiago capítulo 1, versículo 4, somos ensinados: tenha paciência sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem que vos falte coisa alguma. A espera não é um lugar de inatividade, mas de preparação. Cada dia que passa sem uma resposta visível é uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus, para fortalecer a nossa fé e para crescer espiritualmente. Portanto, se você está em um período de espera, não desanime. Lembre-se de que Deus está trabalhando nos bastidores. Ele não está inativo, Ele está te moldando, refinando e preparando para o que está por vir. O tempo de espera pode ser difícil, mas é também o tempo onde a verdadeira transformação acontece. Cada momento de espera é uma oportunidade para confiar mais profundamente em Deus e crescer em fé. Nunca esqueça, a espera é um processo de transformação, e a obra de Deus em sua vida será completada no tempo perfeito dele. Confie no processo e saiba que, quando o momento certo chegar, tudo o que você aguardou será revelado. O melhor de Deus nunca falha em se manifestar, e Ele sempre cumpre suas promessas na vida do desperto. Em uma jornada de fé, a conexão constante com Deus é o que nos mantém firmes, direcionados e com propósito. Assim como uma bússola é essencial para um viajante que percorre o desconhecido, nossa conexão com Deus através da oração, meditação e reflexão é a nossa bússola espiritual. Quando nos sentimos perdidos ou sem direção, é essa conexão que nos guia de volta para o nosso verdadeiro norte, que é Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos orientados: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa passagem é um convite para confiar plenamente no Senhor, permitindo que Ele seja a nossa guia. Quando enfrentamos dúvidas ou desafios, é fácil tentar confiar em nossa própria sabedoria, mas a palavra nos ensina que a verdadeira sabedoria vem de Deus. A oração, a meditação e a reflexão não são apenas práticas espirituais. Elas são as maneiras pelas quais mantemos viva a nossa conexão com Deus. A oração é a conversa íntima com Deus, onde colocamos nossas preocupações, agradecimentos e desejos. A meditação nos permite silenciar o barulho do mundo e ouvir sua voz com clareza. E a reflexão é a prática de olhar para nossa jornada e perceber como Deus tem nos guiado, nos moldado e nos transformado. Em momentos de incerteza, é fácil se distrair com as circunstâncias e as vozes do mundo ao nosso redor. Mas a conexão com Deus é o que nos mantém ancorados em sua verdade. É essa conexão que nos permite continuar andando em fé, mesmo quando a estrada parece incerta. Quando estamos em sintonia com o Espírito, Ele nos dá discernimento, paz e a coragem para continuar a caminhada, sabendo que Ele está no controle. Quando a vida nos desafia, quando enfrentamos obstáculos, é importante lembrar que nossa fé não depende das circunstâncias externas, mas da nossa conexão com Deus. Ele é a nossa fonte de força e direção. Portanto, sempre que sentir que está perdido ou sem rumo, retorne à sua conexão com Ele. Volte ao lugar secreto da oração, busque sua presença e permita que Ele revele o caminho. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, lemos: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a luz que ilumina a nossa jornada, dando-nos clareza e direção, mesmo nos momentos mais sombrios. Quando buscamos a direção de Deus, Ele nos mostra o caminho, nos fortalece e nos ajuda a superar os desafios com confiança. Assim como uma bússola nunca perde sua direção, a conexão com Deus nunca falha. Ele sempre está pronto para nos guiar de volta ao seu propósito, não importa o quão longe tenhamos nos desviado. Continue em constante conexão com Deus, e Ele será a sua direção, seu refúgio e sua força em todos os momentos de sua jornada. Na jornada da vida, é inevitável enfrentar desafios que nos fazem questionar nossa fé e nossa capacidade de seguir em frente. Quando tudo parece desmoronar e a dificuldade se torna insuportável, é nessas horas que a verdadeira fé é testada. É quando estamos no fundo do poço, que a força de nossa confiança em Deus se revela. Embora as dificuldades possam parecer intermináveis, é importante lembrar que as promessas de Deus para nós são firmes, e Ele nunca nos abandona. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra nos assegura: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo nos momentos mais desafiadores, Deus está trabalhando em nossas vidas de maneiras que não podemos ver. O sofrimento e as dificuldades podem ser dolorosos, mas são também oportunidades para o fortalecimento da nossa fé e para nos prepararmos para as bênçãos que Ele tem reservadas para nós. Quando enfrentamos momentos de adversidade, é fácil cairmos na tentação de perder a esperança. Podemos começar a duvidar de nossa própria capacidade, do amor de Deus ou até mesmo de sua fidelidade. Mas é justamente nessas horas que precisamos lembrar de suas promessas. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus nos diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa nos lembra que Deus tem um plano bom para nossas vidas, e que, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle, Ele está trabalhando em nosso favor. É nos momentos difíceis que nossa fé precisa ser mais ativa do que nunca. A fé não é apenas acreditar em Deus nos bons tempos, mas confiar em sua soberania mesmo quando a tempestade está forte. A esperança é o ânimo que nos mantém em movimento, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. Ela nos lembra que o amanhã será melhor, que há algo maior esperando por nós, e que, independentemente das dificuldades de hoje, Deus está conosco, guiando-nos para algo maior. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, encontramos uma passagem encorajadora. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso nos mostra que, embora o sofrimento possa ser real e doloroso, ele não é em vão. Deus usa cada luta, cada desafio e cada tribulação para nos formar,
nos fortalecer e nos preparar para as bênçãos que Ele já tem preparado. Portanto, ao enfrentar momentos difíceis, não perca de vista o propósito que Deus tem para a sua vida. Lembre-se de que Ele está moldando seu caráter, desenvolvendo em você a paciência, a perseverança e a fé que você precisará para os próximos desafios. E acima de tudo, confie que, no tempo certo, Ele trará a vitória. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, encontramos a promessa de que tudo posso naquele que me fortalece. Essa verdade é a nossa fonte de força nas horas de fraqueza. Quando sentimos que não podemos mais suportar, podemos nos apegar à certeza de que, através de Cristo, encontramos a força para seguir em frente. Mantenha seus olhos fixos em Deus e em suas promessas. Ele está ao seu lado, e a sua fidelidade nunca falha. As lutas de hoje são apenas temporárias, mas as bênçãos e a glória que Ele tem para você são eternas. É essencial entender que o caminho para o nosso destino divino não é linear, nem sempre claro, e muitas vezes cheio de desafios. No entanto, é nesse processo, por mais difícil que seja, que Deus nos molda e prepara para o propósito que Ele tem para cada um de nós. Nossa fé deve ser nossa âncora, um firme alicerce que nos sustenta nas tempestades da vida. Não importa o quão densa a névoa possa ser, Deus é aquele que traz luz, direção e esperança ao nosso caminho. A confiança em Deus é um passo vital nesse processo. Confiar não significa entender todas as circunstâncias ou saber exatamente como as coisas vão se desenrolar. Significa acreditar que, mesmo nos momentos de incerteza, Deus está no controle e está trabalhando em nosso favor. Ele nos guia, mesmo quando não vemos claramente a estrada à frente. Agora, ao refletirmos sobre esse processo de entrega e confiança, convidamos a oração como um meio de nos conectar profundamente com o Senhor. Vamos, então, orar. Pai Celestial, entregamos a Ti nossa jornada, sabendo que Tu estás conosco a cada passo. Te agradecemos por nos conduzir com Tua sabedoria e amor. Senhor, ajuda-nos a confiar plenamente em Teu plano para nossas vidas, mesmo quando o caminho parecer incerto. Fortalece nossa fé e dá-nos a coragem de continuar avançando, confiantes de que Tu jamais nos deixarás. Pedimos Tua proteção sobre nossos corações, mentes e corpos enquanto caminhamos com a certeza de que Tu nos guiarás até o final da nossa jornada. Que Tua paz nos envolva e que possamos sempre sentir Tua presença nos momentos de necessidade. Nós confiamos em Ti, Senhor, e entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, sabendo que Tu és fiel para concluir a boa obra que começaste em nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Ao final deste vídeo, lembre-se de que cada um de nós tem uma missão divina a cumprir. O caminho pode ser desafiador, mas a certeza de que Deus está ao nosso lado nos dá a força necessária para perseverar. Confie em sua liderança, siga sua direção e esteja preparado para as maravilhas que Ele está preparando para você. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e acredita que ela pode inspirar outros a confiar no plano divino para suas vidas, não se esqueça de curtir e compartilhar com aqueles que precisam dessa palavra de fé e esperança. Se ainda não está inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever, ativar as notificações e se juntar à nossa comunidade de pessoas despertas e comprometidas com o propósito de Deus. Assim, você não perde nenhum conteúdo que traz direção, encorajamento e transformação espiritual. Lembre-se, Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, e Ele está nos guiando em cada passo. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e caminhar com confiança em direção ao destino que Ele preparou. Que a paz de Deus esteja com você, e até o próximo vídeo.